Boa noite, minha gente querida, muita paz, muito amor. Vamos começar as nossas leituras de hoje com uma frase de Emmanuel do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Se alguém te menospreza, silencia e abençoa. Por nada te revoltes, Deus te guarda e te abençoa. A gente tem que entregar a Deus mesmo todas essas dificuldades que a gente tem, principalmente com as pessoas. Tem que compreender que cada um tem o seu momento, tem a sua evolução, tem a sua fase. Perdoa, esquece e se sinta abençoado, porque é uma forma da gente crescer também. Se a gente fica revoltado, achando que está tudo contra nós, a gente está rodando sobre si mesmo no egoísmo. Então está na hora de evoluir um pouquinho e agradecer a Deus porque a gente consegue perdoar e abençoar aqueles que estão à nossa volta. E assim nós passamos para o Livro dos Espíritos e vamos entrar num outro item bastante difícil. Na lei de destruição, é sobre o assassínio. E Kardec perguntou se para os olhos de Deus, o assassinato é crime. É um grande crime, pois aquele que tira a vida de seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. E aí está todo o mal. Acho que não precisa nem comentar muito, né? Porque é óbvio que o assassinato é sempre um crime, sempre uma transgressão à lei de Deus. Vamos passar então para o livro O Céu e o Inferno, e a gente vai terminar esse capítulo do céu agora. Pergunta-se por que Deus não revelou desde o princípio toda a verdade. Pela mesma razão que não se ensina à infância o que se ensina na idade madura. A revelação limitada foi suficiente a um certo período da humanidade, e Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do espírito. Os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos e que, desde então, se engrandeceram em inteligência. Antes da ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e sua formação, eles poderiam compreender a imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos? Antes da geologia comprovar a formação da Terra, os homens poderiam tirar-lhe o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes da astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderia-se compreender que não há alto nem baixo no espaço, que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Poderiam se identificar com a vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica? Conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada, a não ser em lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos que pelo pensamento, o universo era muito vasto para sua concepção. Era preciso restringi-lo ao seu ponto de vista para alargá-lo mais tarde.
Uma revelação parcial tinha sua utilidade, e, embora sábia até então, hoje não seria satisfatória. O absurdo provém dos que pretendem poder governar os homens de pensamento sem se darem conta do progresso das ideias, como se fossem crianças. Então é isso. A ciência evoluiu, os nossos conhecimentos estão muito mais abrangentes e a gente vai se adaptando aos novos tempos, às novas ideias, novos conhecimentos e entendendo que todos os ensinamentos anteriores que estão na Bíblia, que fala da criação, são dentro da realidade daquele povo, daquele momento em que se podia compreender daquela forma. Hoje a gente já pode ver a alegoria que aquilo significou e aumentar o nosso conhecimento, inclusive, de tudo. E assim terminamos as nossas leituras com uma trovinha de Oscar Batista, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. O perigo e a segurança regem a vida comum, conforme a força que vibra por dentro de cada um. E para começar nossa prece, vamos ler uma mensagem de Emmanuel do livro Caminho Espírita, psicografado por Chico Xavier. Nas curtas viagens do dia a dia, todos nós encontramos o próximo, em cuja dificuldade somos o próximo mais próximo. Imaginemo-nos assim numa excursão de 100 passos que nos transporte do lar à rua. Não longe passa um homem que não conseguimos reconhecer de imediato. Quem será? Perguntamos em pensamento. E a lei do amor nos aponta como alguém que precisa de alguma coisa. Se ele vive em penúria, ele espera socorro. Se é abastado, ele solicita assistência moral, de maneira a empregar com justiça as sobras de que dispõe. Se está aflito, pede consolo. Se está alegre, reclama apreço fraterno para se manter ajustado à ponderação. Se é companheiro, aguarda o concurso amigo. Se é adversário, exige respeito. Se é benfeitor, requer cooperação. Se é malfeitor, demanda piedade. Se está doente, requisita remédio. Se é dono de razoável saúde, precisa de apoio para que a preserve. Se é ignorante, roga amparo educativo. Se é culto, reivindica estímulo ao trabalho para desentranhar, a benefício dos semelhantes, os tesouros que acumula na inteligência. Se ele é bom, não prescinde de auxílio para se fazer melhor. Se é menos bom, espera a compaixão que o integre na dignidade da vida. Diante do ensino de Jesus pelo samaritano da caridade, poderemos facilmente entender que os outros necessitam de nós tanto quanto nós necessitamos dos outros. E para atender às nossas obrigações no socorro mútuo, comecemos à frente de qualquer um pelo exercício espontâneo da compreensão e da simpatia. Então aqui está o primeiro passo: compreensão e simpatia. Todos nós precisamos uns dos outros. Por isso te pedimos sua bênção, Senhor, para que nos mantenha sempre alertas, sempre confiantes, sempre compreensivos,
para todos os nossos semelhantes, para todos os nossos irmãos, para esse próximo que se divisa na nossa vida a cada momento, em cada dia, de uma forma ou de outra, sempre solicitando o nosso auxílio, a nossa compreensão, o nosso amor. E assim aprendemos a amar, Senhor. Aprendemos a compreender, a respeitar e a nos doarmos. Doarmos o que temos de melhor para todos os irmãos, compreendendo as necessidades de cada um, compreendendo a evolução de cada um. E desde o mais necessitado de amor, de compreensão, de paz, até aquele bom espírito, aquele bom companheiro que nos ajuda muito mais do que o ajudamos. Ele também precisa do nosso auxílio, da nossa compreensão, do nosso amor, porque nos abrindo para o amor, podemos aceitar toda ajuda que vem de todos os nossos irmãos também. E através deles que nós recebemos a sua ajuda, Senhor. O seu amparo, o seu socorro, as suas bênçãos, o seu amor, que vem através de todos os espíritos, de todos os nossos companheiros, de todos os nossos irmãos na Terra, como espíritos encarnados e desencarnados. Então só temos a te agradecer, Senhor, por tantas bênçãos, por tantos irmãos que nos ajudam, que nos amparam, em seu nome, Senhor. E assim te entregamos todo o nosso amor para que seja levado ao coração de cada um deles, dos mais necessitados, principalmente aqueles perdidos nas trevas, nas escuridões, no sofrimento atroz, até os mais bem-aventurados que podem nos usar como instrumentos de paz nesta terra. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, que nos abençoe a todos. Que assim seja.